Olá, meu nome é Caio Silva Dias, eu sou acadêmico de Engenharia de Computação na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu vou estar apresentando sobre o clipping, o algoritmo de clipping simples. Então, antes de começar a falar sobre clipping, a gente precisa ter alguns conceitos pré-definidos. E um deles, que é um dos elementos mais importantes da computação gráfica, é a cena, que ela é definida como um espaço cartesiano de duas dimensões. A alocação e orientação de pontos e objetos nesse espaço podem ser feitas numericamente, tanto com valores inteiros quanto valores não inteiros. Com isso, a gente pode definir também o viewport, que é a região da cena que será mostrada na janela do monitor de saída. E no caso mais simples, a gente pode ter a cena ocupando toda essa janela do monitor de saída, mas também uma alternativa seria limitar esse viewport a apenas uma parte da cena, e assim utilizar uma parte menor no monitor ou evidenciar uma porção da cena. Esse ajuste do viewport é muito importante para realizar operações de interação da cena com o observador, como por exemplo as operações de panorama e zoom. Então aqui no exemplo a gente pode perceber que a cena era toda a imagem de Mestre Yoda, todo o conjunto, todo o pano de fundo, e daí o viewport seria esse retângulo vermelho que pegaria só uma parte da cena, né? Que no caso seria só o rosto do Mestre Yoda. Então, o clipping é o processo que subdivide cada elemento de uma figura para ser mostrada em partes visíveis e partes não visíveis, assim possibilitando descartar a parte não visível. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo anterior, toda essa parte que está fora do retângulo vermelho seria a parte não visível. Então eu não precisaria perder tempo processando ela ou perder tempo mostrando ela. Então eu poderia simplesmente descartar e mostrar só a parte visível. Então no caso de clipping com linhas, no line clipping, a gente tem 4 casos, que são os principais. Que seria quando os dois pontos de uma linha não estão dentro da região de clipping, que é esse retângulo azul. Quando um está e o outro não está. Quando os dois pontos estão. E quando nenhum dos pontos está, mas a linha faz um corte nessa região. Então o clipping seria basicamente isso aqui. Eu iria processar somente as linhas vermelhas e ia descartar todo o resto. Então com isso eu posso ganhar desempenho processando só o que eu vou realmente mostrar. Então, o método robusto de implementação desse algoritmo seria calcular todos os pontos de interseção da linha com o contorno da região do clipping. A região do clipping seria esse retângulo vermelho que vai de x mínimo y mínimo até x máximo y máximo. Porém, um problema para esse algoritmo seria se eu tivesse que calcular todos os pontos de interseção para infinitas linhas, né? Então, isso não seria possível. Para a linha ser definida, ela precisa de dois pontos finais. Vai ser o meu início e o meu fim, né? Que eu vai calcular pelo algoritmo de Regson. Então, fazendo a combinação convexa desses dois pontos, eu resulto nessa equação aí. Seria o GDT é igual a xdt y dt, que também é igual a 1 menos t x0 y0 mais t vezes x1 y1. Tal que o t seria um valor entre 0 e 1. Então aqui embaixo no fluido tem a representação dos pontos, né? Podem estar em qualquer lugar do espaço. E a borda da região incrível. Então, utilizando essa equação aí da combinação convexa, eu posso calcular o ponto de interseção com outras retas. Então, fazendo a igualdade entre duas equações da reta, a gente tem um sistema linear de duas equações de duas variáveis. E se esse sistema não tiver uma única equação, quer dizer que as retas são paralelas, então tem que fazer uma outra análise posteriormente. Mas se esse sistema tiver uma única solução, quer dizer que as retas que eu estou analisando têm pontos de interseção. Né? No caso, eu estou analisando a reta que eu iria desenhar com a borda inferior dessa região do clipping. Então, o primeiro caso
para T1 e T2 seria se o T1 e o T2 fossem menores que zero. Então o ponto de interseção não estaria entre os pontos delimitadores e estaria ali na extensão da reta com a extensão da borda da região de clipping. Outro caso seria se o T1 fosse um valor entre 0 e 1 e o T2 fosse menor que zero. Então o ponto de interseção estaria na porção da reta, mas faria essa interseção com a extensão da borda da região de clipping. Um outro caso seria se o T1 fosse maior que zero e o T2 fosse menor que zero. Então, de acordo com o primeiro caso ali, o que faria a interseção seriam as extensões dessas retas, né? Não as retas propriamente ditas. O quarto caso seria se o T1 fosse menor que zero e o T2 fosse um valor entre 0 e 1. Então, haveria um ponto de interseção que seria a extensão dessa reta com a borda da região de clipping, agora sendo entre os valores delimitadores, né, para x mínimo e x mínimo e x máximo. E daí sim, o quinto caso seria o que a gente está procurando. Seria ambos T1 e T2 entre 0 e 1. Então essa interseção seria uma interseção entre a reta e a borda da região do clipping, né? Então eu guardaria esse ponto de interseção para calcular a linha posteriormente. E o sexto caso seria se o T1 fosse maior que zero e o T2 fosse um valor entre 0 e 1. Então o que faria a interseção seria a extensão da reta, e isso não interessaria para esse passo do algoritmo. O próximo caso seria se o T1 fosse menor que zero e o T2 fosse maior que zero. Então o que faria a interseção seria a extensão da reta, né, com a extensão da borda, mas agora depois de x máximo. Depois a gente teria que T1 seria um valor entre 0 e 1 e o T2 seria maior que zero. Então o que faria a interseção seria a reta com a extensão dessa borda, né, depois de x máximo. E no último caso, a gente teria que T1 é um valor maior que zero e T2 também é um valor maior que zero. Então, de acordo com os exemplos anteriores, o que faria a interseção seria as extensões dessas duas retas, depois de x máximo. Então, se eu fizer essas mesmas considerações para as outras bordas, né, que a gente fez só para a borda inferior, eu poderia ter todos os pontos de interseção com todos os lados, né? Então eu poderia calcular qual que seriam os pontos limitadores para cada reta que eu iria desenhar. Então toda essa combinação vai promover a informação necessária para a linha desenhada. E esse seria o algoritmo simples, né? Mas também existem outros algoritmos que conseguem fazer operações mais complexas entre as linhas e assim diminuir o tempo de processamento. Então, para simplificar os cálculos, eles também fazem operações com a equação da reta e com o plano da região do clipping. Então, aqui para exemplificar o que é o clipping propriamente dito, eu vou mostrar um programa aqui que é basicamente um círculo de acordo com o algoritmo de ponto médio e depois um carro desenhado no meio dele. Então o viewport seria essa janela aqui que a gente está vendo, essa janela branca. Então como a cena, como o objeto está todo dentro desse viewport, ele desenhou todo o objeto. Mas se eu diminuir esse viewport aqui, vocês vão ver que depois a imagem vai ficar cortada, porque ele descartou a parte invisível. Então olha só, ele fez o corte e agora que ele percebeu a mudança, ele vai desenhar a imagem de novo, né? Então isso seria o clipping. Se eu tivesse inicializado essa imagem já com o viewport diminuído, ele nem perderia tempo processando o resto da imagem, porque eu não estou mostrando ela, né? Então ele só ia mostrar depois que eu alterasse o viewport de novo. Então daí ele começa a desenhar tudo de novo.
Então um exemplo prático disso seria esse.